Define parameters of program. Olá, eu sou a Priscila Franco, voz da Michael Burnham, e você está ouvindo um podcast da rede Trek Brasilis. Olá, sejam bem-vindos ao Balde do Odo, o podcast da rede do Trek Brasilis para falar sobre Deep Space Nine, a melhor série de Jornada nas Estrelas. E hoje vamos falar sobre o 24º episódio da 4ª temporada, Body Parts. E estão aqui comigo hoje Luiz Castanheira. Boa noite, Mariana. Boa noite, meus distintos colegas de podcast. Alexandre Bortolucci. Olá a todos, um prazer estar aqui com vocês novamente. E o nosso convidado de hoje, Murilo Fongrol. Oi Mari, oi Castanha, Alexandre, tudo certo? Tô até perdi a conta de qual o balde todo que eu tô participando, mas sempre muito feliz de estar aqui para falar da série de Star Trek que eu mais gosto. Bom, o episódio de hoje é uma historinha Ferengue, que eu, a princípio, quando eu assisti ontem, achei o episódio um pouco meio lento, não sei, eu queria que acabasse logo o negócio, mas aí depois, hoje, fiquei matutando, pensando nas ideias do episódio, nas coisas que foram faladas, e a segunda vez que eu reassisti hoje, eu já tive uma visão bem mais positiva do episódio. Acho que tem coisas interessantes para serem faladas. A história principal aqui, que permeia a maior parte do episódio, é o dilema do Quark, e a gente vai falar, obviamente, sobre isso. E tem uma história B, pequenininha, que é a questão da Kira e da Keiko, né? Um acidente acontece e o Bashir tem que transportar o bebê da barriga da Keiko para Kira. E essa história do Luiz P. De Santis e do Robert J. Bolívar, que só fizeram basicamente isso na vida deles de escritor, e aí o roteiro é do Hans Bengler. E a direção do Avery Brooks. Muito bem. Episódio Ferengue. Eu sempre tenho medo de episódios ferengues. Mas acho que esse aqui, no fim das contas, foi bem positivo. Murilo, a gente estava conversando mais cedo, né? Você tem um carinho bem grande por esse episódio. Fala um pouquinho assim, dá uma pincelada aí nas suas impressões que você tem desse episódio. Bom, calma, carinho bem grande também, não iria tão longe assim. Mas sim, é um episódio que eu gosto dele. Assim, não é um troço, meu Deus, melhor episódio da série, longe disso. Mas ele tem alguns conceitos que eu gosto. Primeiro dizer que eu gosto de alguns episódios de Ferengue. Eu gosto de House of Quark, eu gosto de Ferengue Love Songs. Se tu considerar Little Green Man, um episódio de Ferengue que eu acho maravilhoso, aquele que eles controlam os Ferengues, controlam Vortapur, é muito bom. E esse é um episódio que eu gosto, acho que do que ele se propõe a fazer, mas menos da parte Ferengue dele e mais da parte da segunda história dele, que é a história do Keiko, do O'Brien e da Kira. Talvez aqui nesse episódio ela seja um pouco mal desenvolvida. Talvez eu goste mais desse episódio em retrospectiva depois de tudo que eles fizeram na série com esse arco, que eu gosto bastante. Mas é um episódio que ele tem boas ideias, assim, eu acho que ele tem o coração no lugar certo, como a gente vai ver no final do episódio, tô me adiantando aqui, mas no final do episódio tem aquela cena do Quark, ele mostra muito bem, assim, quem são os federados, o episódio dá um carinho no Quark, porque o Quark é aquele tramposo que a gente torce por ele no fim das contas. E isso é muito legal, Ele tem essa questão do arco da Kira e da Keiko, que foi feitas pelo lance da tá grávida e tal, mas super acho que eles acharam uma bela resolução pra isso. Assim, é uma coisa meio, tipo, muito bizarra transportar um bebê pra barriga de outra pessoa. Não, com certeza é muito bizarro, mas funciona, me agrada. Como eu disse, não é um episódio que eu tenho um amor absurdo, que eu falo, meu Deus, melhor coisa já feita na história da humanidade. Não, mas é um episódio legal. Tem o Brent, que é um dos vilões que eu mais tenho asco na minha vida, eu tenho um nojo daquele cara, e me desperta as piores emoções do episódio com o Brent, e porque o Jeffrey Combs é um super ator. Mas é um episódio bem legal, é um episódio que constrói o personagem do Quark, é importante nisso, e, enfim, é um bom episódio, assim, nem todo episódio precisa ser brilhante, sabe? Esse é um episódio com uma boa preposição, ele tem uma boa ideia, tem boas atuações, é legal, nem tudo precisa ser In the Pale Moonlight, entendeu? E você, Lê? Bom, pra mim,
É um episódio especial, sim. Considero esse aqui um diamante perdido, né? Uma joia esquecida aqui na série. Acho que é um dos pontos altos aqui da 4ª temporada. Gosto muito do episódio, gosto da narrativa, da construção dele, o que ele vai construindo até o final, como a cena final ali, como o Murilo já comentou. Acho que a cena final é puro suco de Jornada nas Estrelas, aquele total clima de otimismo ali, de volta por cima, aquele, sei lá, espírito de bondade, de acolhimento ali da Federação ali do século 24. E eu confesso que eu choro todas as vezes que eu assisto esse final. Eu também. Então, pra mim, é um episódio super bacana. Às vezes a gente precisa também, não só de falar de, assim, né, ter emoção sem falar necessariamente de coisas muito sérias, né? Eu acho que a grande virtude desse episódio é isso. Ele é leve, você começa a assistir ele de uma forma despretensiosa, né? Porque, episódio ferengue e tal, você acaba não dando nada pro episódio, mas ele traz algumas questões interessantes. E, ao mesmo tempo, ele traz um certo humor. Acho também que as atuações, de forma geral, são excelentes. Acho que é difícil você colocar o Jeffrey Combs e o Andrew J. Robinson no mesmo episódio e o negócio não dá certo. Por mais que eles não interajam diretamente, os dois conseguem tirar os seus coelhos da cartola, né, seus momentos. Então, acho que esse episódio é um grande vencedor. É um episódio ali meio improvável, esquecido ali da série, nessa 4ª temporada, mas pra mim um dos pontos altos aí da 4ª temporada. Eu não sou muito da comédia, mas aí várias frases aqui que eu tava escrevendo, aí do lado eu punha kkkkkk, porque não tem como não rir de algumas coisas, assim. Ele tem mesmo um humor interessante, ao mesmo tempo que trata de assuntos bem profundos. E é legal que você falou aí da bondade da Federação no final, com o Quark. E é meio que o mote das duas histórias, porque a história vê isso também, né? A bondade da Kira de mudar completamente a vida dela e aceitar, de repente, ter que gestar um bebê que não é dela. Eu acho que isso é interessante das duas histórias aí, que elas conversam muito uma com a outra nesse sentido. E você, Castanha? Eu acho que a parte do Quark eu sempre achei interessante, especialmente porque ao longo do episódio, o humor vai ficando cada vez mais sombrio, né? Tem hora que dá até um arzinho de Hitchcock de pobre, que eu acho gostosinho. Ele vai ficando mais sombrio ao longo do tempo, tipo, o Brent querer o que ele pagou de qualquer jeito. No fundo é pra forçar a mão do Quark pra ele fazer o que ele acaba fazendo, eu imagino, suponho. Mas, em princípio, ele força a mão, ele quer o que ele pagou. E ele vai lá no Garak, a gente tem um fim de ato, com o sorriso do Garak sendo contratado para cometer um assassinato do Quark, é um sorrisinho gostosinho também. Então eu acho que essa coisa do humor sombrio, que vai entranhando no humor ferengue básico ao longo do episódio, eu acho que é uma coisa positiva. No final dá aquele 180 que você tem meio que suco de Star Trek, como vocês já falaram aí. Já a outra história, a lembrança que eu tinha que era aquela coisa, não tem jeito, foi feito para acomodar a gravidez, entendeu? Mas eu acho que mesmo dadas essas condições, eles fazem o máximo que eles podem com aquilo, com muita delicadeza. É claro que é superficial, porque não tem por exemplo, é muito bacana a Kira ir morar com os O'Brien, né? Tanto que a suspensão da decisão, tem aquela suspensão de estilo sitcom, no rosto dela, ela olha para um lado, olha para o outro, e não sei se vira o ato, ou se só muda a cena, mas não, é depois ela entrando ali no quartinho com as flores, com a mandala e tal. É superficial, mas é dentro daquele tempinho, dentro da premissa escolhida para lidar com a gravidez da Naná, eles fazem muito bem, né? Tipo, eu acho bonito a Keiko e a Kira, a Rosalind Shaw e a Nana Visto juntas ali, você vê um sorriso da Rosalind Shaw, que você não vê muito com ela lidando com o O'Brien a maior parte do tempo, que eu acho bacana, ela vende bem ali o agradecimento, na outra cena ela vende a dificuldade de lidar com a situação, uma situação muito difícil para ela, né? Caramba, é uma coisa estranha. E a Kira se prontifica a tentar fazer aquilo funcionar em algum nível. Eu imagino que é superficial o tratamento dado aqui, pelo tempo alocado e tal, mas dentro dessas restrições todas, eles fazem muito bem, assim. Acho que as atuações são muito no ponto, são muito diretas, assim. Ferengue, você acha que é meio histriônico para lá, meio histriônico para cá, às vezes você acha que é um pouco demais, mas a parte
digamos, B, é muito no foco ali do que era necessário, muito bem feitinho. Eu gosto da cena das duas, eu gosto como o O'Brien se coloca ali na presença da Kira, como o casal olha para Kira ali. Eu acho que é tudo muito bem feitinho. Até você ter uma falinha da Molly, eu acho que até aquilo ficou bem bonitinho, ficou bem natural. Eu comprei a ideia. E voltando à trama original, tendo o Jeff Combs, tendo especialmente o Andrew Robinson, dá um upzinho. Mas acho que o que dá o upzinho é a coisa do humor, que vai ficando mais sombrio ao longo da história. Bom, começando então a falar para essa história B, que acaba sendo mais curta, como vocês já falaram, então eles tinham que fazer alguma coisa com relação à gravidez da Naná, e até ela, no começo, ficou com medo de ser dispensada da série por conta disso, né? Mas, obviamente, eles não queriam fazer isso, e eles tinham duas opções: ou eles iam ter que fazer a Kira ficar grávida, ter um bebê do Shakar, que daí ia dar um problema para eles depois, o que fazer com esse bebê. Eles não tinham esse plano para a personagem. Ou eles iam ter que esconder a gravidez da atriz nas filmagens, o que é muito ruim, porque limita muito o que a personagem pode fazer, se você só pode fazer foco mais no rosto, do pescoço para cima. Então fica uma coisa meio esquisita. E aí, no fim, eles acharam uma solução simpática para fazer isso e que acomodou bem a necessidade, porque daí a Kira pode aparecer e fazer qualquer coisa ali sem ter essa limitação da filmagem. Então, eu acho que ficou interessante, mas como o Murilo falou, eu acho que aqui é um setup inicial, eu acho que a história fica mais interessante depois, principalmente com relação ao relacionamento da Kira com o O'Brien. Não vou dar spoilers, deixa pra gente falar quando chegar. Mas a única coisa que eu fiquei na dúvida com relação a essa história é que eu não sei se não foi muito corrido ou um pouco exagerada a caracterização da Kira, dela aceitar assim muito rápido, muito de boa, perder a privacidade dela para ir morar com os O'Brien. Porque a gente sabe o quanto ela preza a privacidade dela, ainda que seja uma situação assim extremamente fora do comum para os três, né? É algo que, assim, impensável, né? Você imagina, de repente, você tem que carregar o bebê de um casal quando você nem esperava ter, né? O seu bebê naquele momento, nada, né? Mas eu fico assim, não sei se não foi... É bem abrupto, claro. Né? Eu acho que fica um pouco fora da personagem. Mas não sei se, de repente, ela não estava se sentindo um pouco culpada, porque daí eles comentam que o Bashir fala, não, a Kira estava quase manobrando para fora do asteroide e tal, quando veio um lá e bateu, tal, foi quando teve um acidente. Mas, por outro lado, a gente tem que ver isso como um gesto extremamente bonito da parte dela, do que ela fez, exatamente pelo fato de ser uma coisa muito louca, né? Imagina você ter que carregar o bebê de outra pessoa. E aí depois até a gente vai ter, assim, eles não se alongaram muito, tudo, mas vai ter, assim, depois... como que a Kira vai se sentir depois, principalmente depois que o bebê nasce. Então é interessante. Uma conversa, acho que é dela com o Oda. É que eu acho que ela nunca falou de maternidade com ninguém. Não lembro, não. Não é uma característica. Até esse momento, nunca falou nada a respeito. Eu só queria dizer um lance que eu acho assim, é uma situação tão bizarra que a gente não tem diferencial. Tipo, como é que as pessoas se comportam quando elas têm que tá grávida de um bebê que não é delas, entendeu? É um troço tão, assim, esbórnia que tipo, qualquer coisa é aceitável. Não é um troço, puta, não tem, isso aí não tem verossimilhança, não, mas, tipo, ficar grávida de outra pessoa também não tem verossimilhança. Eu acho que é justificável se a gente olhar que foi o que deu para fazer primeiro, né? Que os roteiristas tiveram que tirar uma solução da cartola. A gente já tinha comentado, né? No podcast anterior, né? No To The Death, né? Que provavelmente a Nana Vista tinha avisado ali logo depois do For the Cause, e aí vocês verem que o método, né, de apresentação da atriz, né, nos episódios começou a se limitar um pouco. No próprio episódio anterior aí, The Quickening, filmaram ela basicamente da barriga para cima, né, atrás lá do console do Runabout, né, porque realmente já não estava dando mais para esconder ali a gravidez dela. E a Mari já comentou, né, ia ter que fazer isso durante mais quanto tempo? Eles fizeram isso com a Gates McFadden lá na 4ª temporada da Nova Geração. Esconderam ela sempre atrás de uma mesa,
colocaram sempre um jaleco nela, e acaba limitando realmente a participação de uma atriz importante para a série. Querendo ou não, ali depois do Cisco ali, a Naná era de fato uma das protagonistas principais, vamos dizer assim, né? Mais do que o próprio Bashir, mais do que a Dax, então complicaria, eu acho. Então, assim, do ponto de vista, acho que lógico, foi o que deu para fazer. Agora, se a gente começar a plotar isso para o personagem, eu fiquei pensando nisso, né, depois que eu reassisti o episódio esses dias. Você sabe que eu não acho muito absurdo, não, cara, esse tipo de comportamento da Kira? Porque a Kira, assim, considerando que ela, né, era terrorista lá, da célula terrorista, cara, ela deve ter encarado isso como mais uma missão. Tipo assim, ó, cara, o que tem é isso aí, ó. Você vai ter que assumir aí o bebê da mulher na tua barriga porque só tem você. O Bashir deve ter falado pra ela, eu não tenho útero, minha querida, só tem você. Então, tipo assim, o problema é seu, vai ter que assumir aí a bronca agora. E aí, pensando nisso, né, é como se fosse mais uma missão pra ela. Outra coisa, eu acho que a partir do momento que ela entendeu que ela tá carregando o bebê dos O'Brien, cara, ela deve ter pensado assim, cara, eu tô grávida do filho da mulher. Cara, esses caras vão ficar me enchendo o saco aqui diariamente. Outra coisa, eu tô sozinha. Tipo assim, é um filho que não é meu, é deles. Eu sou só tipo uma barriga de aluguel. Cara, é melhor realmente eu mudar pro apartamento dos caras lá, pros aposentos dos caras, até pra eles me ajudarem. Porque gravidez não é um negócio tranquilo, né? Ela falou lá que fica espirrando. Lembrando que o Aira queria lá atrás, quando eles decidiram isso, da mulher bajoriana tá grávida, tal, que eles queriam mudar um pouco os sintomas da gravidez, ele queria colocar como se a Kira estivesse exalando um cheiro desagradável. Mas aí ele voltou atrás, falou, não, isso aí pode dar problema, né, com as mulheres, com feministas, tal, eu não quero comprar essa briga, não. Então vamos colocar outro sintoma aqui, que é a mulher bajoriana, ela espirra durante a gravidez, diferente da humana que sente enjoo matinal. Então, assim, olhando dentro desse contexto aqui, o que deu para fazer, cara, eu achei bom, achei até bom, assim, achei até criativo. Acho que a questão sci-fi aí, acho que se sustenta. A gente já viu coisa muito pior em Jornada. A gente já viu o capitão aí virar salamandra e depois retornar à situação normal, enfim. Ter bebê. Pois é. Com o Tom Paris. Pois é. Entendeu? Então, assim, eu acho que se sustenta, entendeu? Ah, mas você vai procurar minúcia? Cara, se você for procurar minúcia na ficção científica de Jornada, você sempre vai achar alguma coisa. Ficção científica. E eu acho que dentro do contexto ali da gravidez, né, do que aconteceu e tal, acho que também passa também. Dentro do que foi possível fazer na época, a gente sabendo do contexto que precisava ser feito, acho que foi uma boa solução, uma grande solução. E a Mari já deu a letra aí, a gente vai ver. Eles conseguiram depois desenvolver o relacionamento ali, né, dos três, principalmente ali depois vai ter um desenvolvimento melhor do relacionamento do O'Brien com a Kira, então achei de bom tamanho, conhecendo a série já, achei de bom tamanho. Pro episódio em si eu gostei, tá? Confesso que eu gostei, eu acho que tem ali uma cena ali que eu achei muito tocante, que é quando a Kira tá chegando, nos aposentos ali dos O'Brien. Acho que a Nana Visitor vende bem. Acho que o significado ali, os sentimentos ali. E você vê que o Avery Brooks pega só o rosto dela no final ali. Nem corta mais para os outros personagens. Deixa só ali no olhar da Nana Visitor, nas expressões faciais. Acho que ele conseguiu captar bem ali o espírito da cena com a interpretação da Nana Visitor, que eu não preciso nem dizer, né, que arrebentou, né? Eu queria comentar que tu tocou num ponto, cara, que eu nunca tinha parado pra pensar sobre esse episódio das várias vezes que eu vi ele, que é o seguinte, tu falou, do que o Julian deve ter dito pra Kira e tal, e eu nunca parei a pensar, porque isso não é nem discutido, né? Porque, quer dizer, tem aquela parte que o Julian fala que teria, que ele vai com a brincadeira que teria o útero, o Julian tem útero, a barriga dele ou o útero da Kira, e aí o Cisco fala, eu acho que você fez a escolha correta e tal. Mas agora tu falando isso, eu me lembro, cara, não é discutido se o Julian consultou a Kira, se a Kira queria. Isso poderia ter dado uma subtrama muito legal também, né? E uma coisa que não é discutida no episódio. Mas não dá também, né? Tipo assim, você colocar tudo, né, no episódio. Não, com certeza não é uma crítica, eu só tô levantando um ponto de que é uma coisa não esporádica que, tipo, se for parar pra pensar, é uma pauta muito importante. Ela não teria opção. Como que ela iria dizer, não coloca o bebê em mim e deixa o bebê morrer? Exato. É como eu falei, é uma missão pra ela. O cara falou, minha querida, o negócio é esse, entendeu? O que precisa ser feito é isso. Ok, vou fazer. Ela falou, cara, é isso que precisa ser feito? Ok, manda brasa. É a Kira sendo Kira, assim... Mas acho que tem tudo a ver com a psique dela, a caracterização dela, entendeu? Olhando ela como uma ex-resistente lá, terrorista e tal. Cara, ela deve ter participado de centenas de missões que alguém chegou pra ela e falou, cara,
nós temos que fazer isso aqui, cara. Ó, tem 50 cardassianos ali, só tem nós 6, a gente tem que sair tirando. Senão nós não vamos morrer aqui. Tá, beleza, então vamos sair tirando, cara. Tudo certo, vambora, entendeu? Então, dá pra comprar. Na minha opinião, obviamente, dá pra comprar. Super acho que dá pra comprar. Eu concordo, não é uma coisa que me incomoda no episódio. Pelo contrário, eu falei que é a coisa que mais me agrada no episódio. Só pontuei que, de novo, é o que tu falou, o episódio não tem 2 horas. Mas teria dado um outro episódio, entendeu? Todo dilema no Runabout, né? Isso, seria um outro episódio. E poderiam ter feito, ou poderiam não ter feito. Tipo, não é uma crítica a esse episódio, é só de N potenciais de trama que isso poderia ter tido. Porque imagina, um puta potencial de episódio, uma drama quase sci-fi, assim, eu preciso pôr esse bebê na barriga de alguém, entendeu? Essa ideia ali do Alexandre, acho que facilita a aceitação da decisão, assim, por parte da Kira. Eu acho que funciona. Nesses termos aí eu consigo aceitar bem. Tem 2 coisas. Agora, ficou claro que foi usado o teletransporte. E outro, segundo... Não ficou claro como ele fez. Foi o teletransporte, claro. Diz isso. O texto diz isso. O texto do episódio? Teletransporte. No roteiro fala. Que é teletransportado, Isso aí. Tá, e o segundo... Assim que ele transportou, agora esse transportar foi pelo teletransporte mas imagino que tenha que ter sido, como que ele ia cortar a barriga da Keiko, cortar da Kira, colocar o bebê num no outro. Não, mas aí ele fez um parto. Mas não dava, né? Você não tem parto não, ele teve que mover o complexo placentário inteiro. Não teve parto não. Não, eu sei que não teve parto com a senha, eu tô dizendo que ele fez um teletransporte. Porque se ele fosse abrir a barriga da Keiko, ele teria feito um parto, é isso que eu tô dizendo. Eu tô supondo que de alguma maneira você consegue transportar a placenta e ter algum tipo de adesão ali, de conexão espontânea ou estimulada, para o útero aceitar aquele conjunto estranho ali dentro dele. Ele fala que pôs algumas substâncias na Kira e tal, por não sei o que, yada. Seria bioquímico. Isso aí. Não, certamente foi teletransporte. Não dá pra começar a pensar, senão você vai ver que não vai dar certo, né? Porque... Não, mas eu tô pensando lá, tô tentando entender o que o episódio tá dizendo. Isso é um ponto. O segundo ponto é, Star Trek, pelo menos antes desse episódio, nunca exibiu nenhum tipo de útero mecânico, biomecânico, que pudesse ajeitar essa situação? Alguém teria uma sugestão aí? Alguém lembra de algum? Tem que pensar. Né? Tem aquela câmara de desenvolvimento dos geomradares, né, que a gente viu no The Abandoned, mas aquilo lá podia radar. Não sei se aquilo... Federada a gente não tem, né? Não lembra, né? Não me lembro. O bebê lá em Enterprise, do bebê do Tucker e da T'Pol, mas eu não lembro qual que era a idade do bebê. Mas era tipo, ele fez um parto prematuro, eu acho. Isso, e ficou numa incubadora. Se eu tô lembrando corretamente. Foi um esquema assim. Mas depende da idade, né, do bebê ali, que era tal. E cronologicamente foi antes, mas foi filmado depois também, né? Então, também não... A ideia foi depois, 10 anos depois, pouco menos, 8 anos depois. Uhum. E dentro dos padrões de Star Trek, gente, coisa muito mais absurda que é transportar uma criança. Eu não sei se vocês leram, tem uma nota no Memorial Alpha do André Bormenes, que fazia a consultoria. Eu agora teria que olhar o ano de novo. Ele disse que na época ele ficou com tremeliques. É porque o Aira ligou pra ele. Anos depois... Parece que tem pesquisa nisso aí acontecendo. Sim. Isso não tá tão longe, entendeu? Eu não sabia disso. Perto, né? Eu tô lendo aqui. Não fala a data que ele falou isso, mas... O Aira disse que ligou pra ele. Primeiro ligou pro Berman. Falou, minha esposa teve uma ideia genial aqui. Foi a ideia da esposa do pai. Isso. Aí o Berman falou, beleza, faz aí acontecer então. Aí ele falou, mas eu quero crédito pra ela, hein, cara, integral aí desse negócio. Que não aparece no episódio, né? Não tá lá nos créditos, não tá o nome da esposa dele, né? Do Laura Bear. Mas aí ele vai e liga pro Bormanes na sequência. Falou, nós vamos fazer isso aqui, já fechei com o Berman, nós vamos fazer isso aqui. Aí o Bormanes falou, meu Deus do céu, cara, não tô gostando dessa ideia não. Falou, cara, mas vai ser isso aí, se vira. Aí disse que ele ligou para um médico amigo dele, aí o médico amigo dele falou, vocês estão doidos, cara? Falei, não, cara, vai rolar isso mesmo. E aí, dá para fazer? Aí o cara, olha,
Vamos pensar aqui. Aí começou a tirar, cara, a ideia lá da teoria pra botar lá no papel, lá do roteiro do episódio. E, de fato, isso foi lá em 96. E antes deles escreveram o Companion, botarem isso no Companion, se eu não me engano, em 99, parece que já tinha, né, alguma coisa de pesquisa rolando. Eu tô com o memorial aberto aqui, abre aspas pro nosso amigo André Brones, que ele diz o seguinte: mas hoje, ele falando, ele reclama que ele tá dizendo que na época ele ficou desconfortável, que ele achava muito absurdo, mas ele diz o seguinte: mas hoje, apenas 15 anos depois, a ideia de um transporte fetal está sob sério estudo, poderia se tornar uma realidade em apenas alguns anos. Minha maior preocupação quando eu era consultor científico de Star Trek era garantir que o programa se mantivesse à frente de onde a ciência real está nos levando. Que curioso, hein? Um negócio que eu achava bem absurdinho, a pesquisa tá indo. Eu não sabia essa novidade pra mim. E dessa história aí, uma cena que eu gosto muito também é quando o O'Brien entra na enfermaria e aí a Kira tá ali deitada e aí ela começa aos poucos contar para ele, porque ela não quer contar de cara o que aconteceu, para ele não ter um choque, mas ao mesmo tempo que ela demora para contar, vai deixando ele mais ansioso, porque ele, né, aconteceu alguma coisa com a Kay, aconteceu alguma coisa com o bebê, e a Kira demora para contar ali. Mas eu achei bem assim, né? Ela tentando ter um tato para contar coisa, vindo da Kira, que é uma pessoa completamente sem tato. Mas ela meteu assim, seu bebê mudou de endereço. Ele o negócio. Ela não quer causar, né? Ela não quer causar assim, um impacto muito grande nele. E ele, hã? Isso significa. É muito bem atuada também essa cena pelos dois, principalmente pelo Colm Meaney. E depois também, né? Tem aquela cena subsequente já com ele, o Bashir e o Cisco, que também... Aquela cena é maravilhosa. Então, também vende bem a história em si. Eu acho que, assim, o que eles tiveram de material para fazer, para convencer, eles conseguiram fazer muito bem, na minha opinião. Não, os atores estão de parabéns. É, cara. E a Naná tá muito bonita nessa cena na enfermaria. Muito bonita. Muito bonita. Nossa. Poxa. Os hormônios da gravidez. Muito legal. Pô, agora eu gostei, hein? 5 meses só de gravidez. Queria ser uma bajoriana. Pelo amor. Porra. Aí sim, hein? Diminuir pela metade, praticamente. Foi meio que pra sincronizar, então, né? Porque... A Naná devia estar com uns 3 meses. Porque, apesar de já estar no final da temporada e ter, né, eles iam ter umas fériasinhas e tal, essa história da Kira grávida vai até o 12º episódio da 5ª temporada. Então ainda foi bastante tempo, 12 episódios ainda. Mas a cronologia é essa mesmo, Castanha. Eu não lembro, eu não sei quando que ela teve o bebê, em que momento... É durante o episódio que ela teve, porque tem toda uma história do episódio que ela teve o filho e tal. Não, a personagem. Eu não tenho certeza. Não. A atriz, que tem toda a história do Alexander assim, no episódio, que ele tava tenso pra caramba, que tem a exata cena, que é uma cena que ele tá meditando. Um episódio pavoroso do 5º ano. The Begotten? O quê? O The Begotten? Não, mas The Begotten não é tão ruim assim. Não lembro. Que é o episódio que aí tem... Eu lembro de ler no Memória Alpha, ou no Companion, um dos dois, que no episódio que ela nasceu e ele tava fazendo vários... Que a gente não comentou isso, mas ele é o pai da criança. Não, ele é o pai do filho da Naná, né? Isso. Não do O'Brien. Enfim. E diz que ele tava super tenso no episódio. Então aí tem a exata... Let him who's without sin. De quando ele recebe... Isso! É um depois do dos Triples. Isso. É um episódio horroroso, diga-se de passagem. Esse e aí tem a cena exata, eu acho que, se não me engano, ele recebeu porque ele recebeu a notícia antes, mostra que ele tá meditando. Tá. E aí fala no Companion que ele tava fazendo a cena, mas a cabeça dele tava no hospital e tal. Entendi. Então demorou ainda pra... Quer dizer, a Naná teve o filho antes da Kira, né? A Kira Acho que o episódio 9 Isso, você tem razão. O Django lá é de outubro, né? Setembro, outubro de 96, não é isso? Eu já não sei de cor. Então, foi no início das gravações ali da 5ª temporada. E realmente, assim, ela teve o bebê antes, na vida real, mas os roteiristas permaneceram, né, com a história dela grávida por mais um tempo ali, né? Até, de fato, ela ter o filho.
Exato. Muito bem, então aí entramos agora na história do Quark, e eu acho muito interessante porque tem as 3 interações do Quark ali com o Ron, com o Garak e com o Brent, que são muito interessantes. Eu acho que eles conseguiram ali montar a história muito bem. O que talvez mais me chame a atenção é essa coisa que o Quark foi colocado para ele um dilema entre quebrar o contrato ou morrer, ou seja, ele tinha que escolher entre a sua vida ou o seu estilo de vida. E não deram uma saída fácil para ele. Porque até então a gente sempre via o Quark se safando das encrencas que ele tinha, ele sempre achava um jeitinho e não sei o quê, e dessa vez aqui eles não deram uma saída para o cara. Era isso, ele tinha que escolher entre uma coisa e outra. E até interessante porque eu não lembrava praticamente nada do episódio, principalmente dessa história, e eu ficava o tempo inteiro esperando que, na realidade, ia ser dito que o Brent é quem tinha subornado o médico para falar para o Quark que ele estava doente, que ele ia morrer, só para sacanear o Quark, ou então que o Quark anularia o contrato, né, por conta desse erro médico e tal, mas nada disso aconteceu, e acho que esse é o grande ponto positivo dessa história. Daí eu só acho que no fim, eu acho que foi rápido demais o Quark conseguir meio que recuperar tudo que ele perdeu, porque o peso da escolha dele foi muito grande. E aí, no final do episódio, a gente já vê que meio que assim, não, vai ficar tudo bem com ele. Eu acho que talvez pudesse ter demorado um pouquinho mais isso daí, porque eu acho que isso foi o peso da escolha do Quark, eu acho que foi muito interessante isso daí, eu gostei muito. Mas a gente vai ver, né, as repercussões negativas na vida do Quark, essa restrição da AFC. Tem vários episódios que ele mostra que ele está realmente com problemas sérios, financeiros. Tem até aquele episódio antes do Ferengi Love Songs, né, que é no Ferengi Love Songs que ele volta a ter a condição de negociar com outros Ferengues, que é lá no final da 5ª temporada. Mas tem um episódio Ferengi antes, que é aquele que o primo gay lá aparece lá, tal, para vender arma. Vai tá mal. Business as usual? Isso. Qual? Business as usual. Isso, Business as usual. Love Song. Tá jogando lá com a Dax e tal, e ele fala, eu tô quebrado, não sobrou nada, deu um problema lá na bolsa lá de um planeta lá, minhas aplicações viraram tudo pó, entendeu? Então, assim, eu acho que antes também, no início da temporada tem também, né, você vê ali que não tem mais Ferengi trabalhando para ele. Uhum. Então, assim, eu acho que assim, é um primeiro sopro de otimismo, tipo assim, a vida não acabou totalmente porque você tá vivo, né, você pode lutar de novo. Então, assim, nesse ponto de vista, Maria, eu acho que, assim, foi legal, entendeu? Porque, pô, o cara recomeçou com um móvel emprestado, meia dúzia de copo horroroso que a Dax deu pra ele, e aquele conhaque lá que o Sauriano, sei lá o nome do negócio lá, que o Bashir deu. Então, assim, é um voltar, mas não é um voltar com força total. O cara tá voltando ali com o que tem, entendeu? Então, eu achei legal, achei brilhante esse final, assim, cara, entendeu? Tipo assim, você tá se preocupando com o que você tem de bens, mas seus bens, na verdade, são seus amigos. Ou as pessoas estão à sua volta te ajudando. Então, assim, muito tocante isso, tudo a ver com jornada, assim, sabe? Não, eu não digo que não seja tocante, eu acho que isso realmente foi muito especial, eu só acho que talvez tenha sido um pouco rápido demais, entendeu? A solução já dentro do mesmo episódio. Mas tudo bem, eu também não lembrava nos próximos que ele iria continuar ali mostrando que não tá nada certo, né? Nem tudo são flores. Mas eu gostaria que tivesse um pouquinho mais depois, assim, eles tivessem demorado um pouco para, talvez acabasse a cena, ele e o Ron sentados ali no bar, e aí depois, num próximo episódio, aí já tendo isso daí começando, abrindo de repente o episódio com isso, ele ali sem ter o que fazer, e aí o pessoal vai e começa a ajudar, entendeu? Mas o setup do episódio todinho foi pra ter esse final, se for pensar bem, entendeu? Fala, né? Tem a cena lá no começo, logo depois que o Quark fala pra ele, ali no Quark, que ele vai morrer, e aí ele fala,
não, você tem valor, você é o pilar da comunidade, você tem muitos amigos, né? E o Quark, imagina, você tá louco. Eu não sou ninguém lá em Ferenginar, todo mundo me olha mal, não gosta de quem eu sou, mas a única opinião que eu respeito é dos Ferengues, não de fora. Então, quer dizer, meio que eles estavam preparando para esse final, com certeza. O setup é para terminar grande. Sim, E sim. termina grande. Eu acho que quando ele vai pro pós-vida, além-vida, você começa a ter até aquela coisa meio operística, né? Literalmente maior do que a vida. Então teria que ser um final realmente grande para fazer mais sentido, né? Um final tímido, tipo chegando lá um Mor com uma garrafinha de bebida e sentando ao lado do Quark e do Ron ali, sem falar nada, só olhando para a cara deles, que é aquela coisa meio discreta, não ia funcionar tão bem. Eu acho que o final, ao menos em tom, tá de acordo com o episódio, né? Tipo, ele viveu e morreu nos seus termos. Eu gosto da posição do Sisko, né? Que o Sisko é tipo como é que eu vou colocar? É tipo um apoiador ali do Quark, né? De certa maneira. Um manipulador, apoiador. O fiador? Fiador. Então é curiosa a posição do Sisko, dizendo que ele tem um negócio ali, eu estou precisando de usar isso aqui como depósito e tal. Aí o Quark, não, mas vou precisar de uma pequena taxa de ocupação. Aí o Sisko, olha, tá ok. Eu acho que isso ajuda a manter essa continuidade, eu acho interessante. Eu acho assim, tipo, o Bashir, o O'Brien e a Dax passam realmente muito tempo ali dentro do bar. Então eu acho mais natural para eles. O Odo tem uma outra modulação, eu acho. Eu acho que até por isso que eles vêm em camadas. Vem primeiro a Dax e o Bashir, depois vem o Odo. Eles dão aquela resmungada um com o outro. E o Sisko faz a coisa do aluguel e tal. Eu acho. Até isso eu achei bem bolado. Eu achei bem pensado. Parece que eles pensaram que tipo de relação cada um deles tem com o Quark. Pro final, pra não ser aquela coisa. É grande, mas vale tudo. Vale até o que não tem nada a ver com o que foi feito na série. Não, eles tiveram um certo cuidado até nesse grande finale aí. Entendeu? Então eu acho que eles foram bem, sim. Foi coerente, ao menos. Deixa eu fazer uma perguntinha pra vocês. Vocês enxergam traços de continuidade na relação do Quark com os Federados, com os Federados e com o Odo e com a Kira, pós esse episódio, sei lá, ele se abrindo mais pra eles, ele tendo uma visão melhor sobre eles? Vocês enxergam algum traço de continuidade na série em relação a isso? O Alexandre falou do lance dele falar dele tá quebrado e tal, mas nesse sentido da relação dele com os outros personagens, vocês veem algum traço de continuidade? É uma pergunta sincera, eu não sei se eu vejo. Eu não sei se eu vejo. Eu vou ter que ver o resto da série para responder essa pergunta. Mas eu acho legal o que é colocado nesse episódio. Tipo assim, você tem um bar. Quem olha de fora acha, não, o Quark tem o trabalho dele, ele vive a vida dele ferengue, ele tem os valores dele, que ele vai tocando a vida. Mas quando a vida parece que vai acabar, quando ele tem aquele prazo limitado ali, uma semana para morrer, bem maior do que a vida também, até nesse ponto do episódio, ele é demonstrado um cara com várias infelicidades, várias frustrações. Então tem um lado pesado do episódio. Aí, em outro viés, o cara apresenta lá, o Brent o chama de filantropista, que vê aquela velha piadinha de anarcocapitalista dos Ferengues, usada a exaustão em todo lugar, né, ao longo da série. Aqui é usada de novo, é chamado de filantropista. Aí ele vai, em determinados momentos, mesmo o Quark, e é interessante que ele falou explicitamente nesse episódio que ele é tipo o Ferengue federado. Ele veio para a estação, ele falou que o comando ia mudar, também uma informação que eu não lembrava, que o comando ia mudar. Ele ficou na estação por pressão ou por intuição com relação ao Sisko, ele ficou, e ele tem essas coisinhas que parecem valores federados misturados com ferengues, ou um ferengue light, ou um ferengue federado, e os ferengues têm certa razão de chamá-lo de um ferengue federado, e ele não gosta disso, mas ele fez as coisas, de vender a preço de custo lá para o pessoal no tempo da ocupação, facilitar isso ou aquilo.
aí tem aquela coisa muito over the top, tipo, ah, não, mas eu rescindi as férias dos meus empregados, tal. Mas aí fica essa dúvida, né? O cara tá quase morrendo, ele tem todas essas frustrações, essas contradições dentro dele, e ele não se sente bem em ser o Ferengue federado, mas ao mesmo tempo ele fez coisas que parecem ter sido influenciadas pela federação, por valores não Ferengue, ao menos. Então, nesse episódio, apesar de você ter aquela coisinha do humor ali, quase todo instante, essa necessidade de ter o humor, você tem temas aí que as pessoas podem ver algo sério, tipo, ah, não, eu tenho um trabalho a vida toda, mas quando eu tô com uma doença terminal, tumor no cérebro, eu vou morrer, caraca, esse trabalho aqui é uma merda. Caraca, eu joguei minha vida fora. Aí o cara outro, realmente, eu nunca me senti bem nessa posição, mas você sempre esteve aqui, achava que estava tudo bem, que era o teu trabalho. Mas não era bem assim. Então, coisas assim, nesse momento da morte inevitável do paciente terminal, em que você realmente tem que você acaba na posição de reavaliar a própria vida, que o Quark está nesse episódio, e tem umas coisas assim que são interessantes. Não são levadas tão a fundo na parte dramática, mas você vê que os temas estão ali, de alguma maneira. E acaba contribuindo para ser um episódio Ferengue diferente. Não ter um dependente daquela piada repetida, né, daquele riffzinho anarcocapitalista, uma metáfora do capitalismo, as últimas consequências, vez após vez, após vez, após vez. Aqui você tem uma certa variedade. Eu acho que tem um certo mérito aí do episódio. E é interessante que tudo que o Brant acusa o Quark de ser, diz que ele não é um bom Ferengue, que despreza a maneira como o modo de vida do Quark, né, de ser Ferengue, que ele é um símbolo de tudo que está errado na cultura Ferengue, ele acha que o Quark é. E aí a gente vê que, na realidade, o Quark impõe isso também na família dele, porque ele se acha um Ferengue exemplo, e ele acha que a mãe dele não é, que o Ron não é, o Nog não é, né? O tempo inteiro ele está reclamando deles, dizendo que eles não são Ferengues de verdade, e que ele é. E, ao mesmo tempo, agora ele se viu, né? Ele teve que se... Não sei se não acho que ele tenha percebido aqui, mas ele teve que aceitar que ele realmente não é um Ferengue exatamente como ele gostaria que fosse. E aí também tem um negócio que o Hans Bengler fala, e daí eu acho que tem muito mais a ver, assim, com a sociedade americana, ou pelo menos a visão que eles tinham lá, né? Mas não é particular deles. Eu acho que em toda a sociedade você pode ter isso, que ele queria colocar ali como uma metáfora, né, por trás do ódio do Brant, que ele vê que lá nos Estados Unidos tem pessoas que têm essa visão sobre americanos expatriados, que foram viver fora dos Estados Unidos, em outro país, e não voltaram para os Estados Unidos, mas essas pessoas não deixaram de ser americanas, só pelo fato de não estarem vivendo nos Estados Unidos. E é bem o que acontece com o Quark, ele deixa Ferenginar, vai morar em outro local, passa a viver longe de Ferenginar, mas ele não deixa de ser o mesmo Ferengue, só que aí pessoas como o Brant têm inveja, têm ciúmes do Quark. Aí acho que tem essa questão toda do Brant, dele não gostar do Quark, tem um pouco disso. Ele deve ser extremamente frustrado com o emprego dele, com a vida dele, e na realidade ele queria talvez ser audacioso igual o Quark, de sair, de fazer outras coisas, mas ele não se dá, ele não tem coragem de fazer isso, embora isso não seja falado diretamente, né? Não é discutido isso daí, mas a impressão que eu tenho do Brant é essa, que ele, na realidade, tem muita inveja do Quark, e aí ele pega no pé do Quark até não poder mais. Não sei o que vocês acham, Murilo. Eu concordo, mas na verdade é um pouco o drama de todo o Carrasco, né? Ele é apaixonado pela pessoa pela qual ele vive sua vida tentando ferrar. Pelo menos é como eu sempre enxerguei ele. No fundo ele quer ser o Quark, no fim ele quer ter o carinho que o grande nego Zack tem ou deixa de ter pelo Quark ou pela mãe dele, pelo Ron. Na verdade ele queria ter. Esse é um pouco o drama de toda pessoa que é carraça, que fica perseguindo a outra. Esse é o grande conceito do personagem, penso eu. E todo fiscal é um mala, né? Então também tem isso. No Brandman sabe que ele é um personagem tão asqueroso, assim,
tão asqueroso, na acepção é bem feito, tão asqueroso no sentido dele ser mal escrito. Ele vai te deixando com raiva, assim, cada vez que eu assisto um episódio com ele, já é aquela coisa assim, o Ducati eu acho que não me desperta tanto nojo, tanto asco, quanto ele. E de novo, o Castanha falou que é um lance que é usado a exaustão, um lance da crítica ao capitalismo e tal, mas funciona, pelo menos toda vez que eu vejo, funciona. Aquele lance que a gente vê dele falando pro Quark, você dá férias pros funcionários, e eu vendo aquilo e me lembrando, né, de eu ver com os próprios olhos, pessoas falando, tipo, não, tem que diminuir as férias dos trabalhadores e tal. Eu já vi com meus olhos pessoas fazendo isso, e é muito engraçado porque essa crítica dos ferengues da sociedade capitalista sempre pareceu uma coisa exagerada, assim, over. Mas parece que cada vez que o tempo passa, é uma impressão pessoal minha, as pessoas não precisam concordar com isso, é que ela vai ficando, parece, cada vez mais realista, parece que a gente está cada vez se transformando mais em ferengues, assim. A exemplo de Nemesis, de Space Nine tem sido bem tema atual, assim, nessa questão do ferengue. E tudo isso ressoa com a nossa sociedade. Sim, e você, Ale? Bom, assim, a minha opinião em relação a essa questão do Quark e do Brunch, eu tendo a ter uma visão um pouco mais próxima do Castanha. Eu acho que é mais ali de fato, cada um ali está tentando, entre aspas, viver uma vida que não consegue viver. Então, eu acho que o Castanha foi muito feliz, assim, na forma que ele explanou. Das frustrações, o cara chegar num dado momento na vida dele, olhar para a vida dele e falar, cara, não era isso que eu queria para minha vida, entendeu? Não era isso que eu queria ter feito. E, ao mesmo tempo, o Brunch também. Você está corrompendo a sociedade ferengue, da forma como você está agindo. Mas o Quark é o cara que realmente teve a coragem de sair para ver o mundo, né? Para ver a galáxia, para ter outros tipos de experiência. E, infelizmente, ele virou um renegado. E é interessante isso, porque assim como ele, tem o Worf também, já na estação, o Odo, de certa forma, um cara que passa por lá também com frequência nessa 4ª temporada do Ducati. Então, o Deep Space Nine é a casa dos renegados, literalmente. Mas eu acho que sim, eu acho que essa questão, você olhando, né, acho que assim, tematicamente o episódio, ele traz para essas reflexões. De que assim, existe uma frustração do Quark, existe uma frustração do Brunch, e de alguma forma ali o Brunch está realmente querendo, assim, cara, eu vou punir, eu sou infeliz, mas eu vou punir o Quark, porque eu acho que ele que é o culpado de estar transformando o Ferengue numa sociedade que está mudando. A gente vai ver isso futuramente também. Ele fala descaradamente isso futuramente pro Quark. Não vou dar spoilers aqui, né? Mas tem a ver com esses episódios que a gente já comentou. Só para pontuar, o Alexandre continuar. Tem a situação da mãe, que já é uma coisa fora da curva. Teve a situação do Ron, que ele menciona no episódio. Então ele já está vendo o Quark como uma espécie de foco aí, de fonte, distúrbios comunistas, vamos colocar assim, dentro da sociedade ferengue, entendeu? Exato. Tá indo para esse lado, entendeu? Exatamente. Desculpa. E o Nog na Academia da Frota. Que ele nem comenta, né? Mas que poderia ter comentado, porque ele praticamente faz uma linha do tempo de continuidade ali, né, durante o episódio, né? Sim. Então, o Quark faz de errado, né, na visão dele. Exato. Então assim, e o Quark fala, na nossa família de, entre aspas, ferengues incompetentes, né? Eu sou o único cara que leva as leis ferengues a sério, né? Então, assim, eu vou me matar mesmo quando ele vai lá propor ao Garak, né, para matar ele. Não, cara, o contrato é um contrato, entendeu? Paciência, eu assinei o contrato, tinha que ter lido melhor, não vou quebrar o contrato, prefiro morrer, né? Eu sou o último bastião ferengue aqui da família. Nossa família é de degenerados ferengues. Só eu que sou ferengue sério. E não é bem assim. O Brant já falou pra ele que não é bem assim, que ele já tinha feito coisas ali que outros ferengues já achariam muito estranho. Então, assim, nesse ponto também, de você analisar o personagem, a profundidade da psique, da caracterização do personagem, pô, acho assim, super interessante, quase brilhante mesmo, cara. Poderia ter sido, de repente, um pouquinho melhor desenvolvido, e algumas das coisas que o Castanha falou, dele fazer esse exame de consciência de forma um pouco mais profunda, devolver algumas coisas pro Brant ali, mas, cara, achei quase brilhante aqui, cara, as motivações, a escrita aqui. Ele chegar com algumas conclusões que ele chegou no episódio. Talvez porque eu esteja em meia-idade, né? A gente faz esse balanço, querendo ou não. Mas eu acho que foi bem feliz, assim, o episódio nesse ponto, cara. E a cena na qual ele baixa a arma é muito boa, que ele fala pro coisa. Tipo, cara, faz o que tu tem que fazer e, tipo, some da minha vida. Aquilo ali é muito bom.
Tipo assim, já tomei minha decisão, cara. Agora você faz a sua, né? Eu já tomei a minha decisão, agora você toma a sua aí. Uhum. Só que é o seguinte, você toma rápido, senão vai dar ruim pra você, cara. Se você aparecer aqui de novo, entendeu? E a cara do Brunch no final é muito boa, porque ele não esperava isso do Quark, né? Porque meio que ele tá lá na vitória dele, que ele destruiu o Quark, mas ao mesmo tempo o Quark, meio que a convicção dele sobre a escolha meio que brocha, assim, o Brunch, né? Eu senti até um certo prazer nele estar fazendo lá o anúncio, né, de que aquele estabelecimento tinha sido, entre aspas, excomungado pelos Ferengues. E, assim, o discurso do Brunt ali, do Jeffrey Combs, achei também, assim, a ressonância é incrível, assim, né, porque ele fala tudo que não pode ser mais ali, né, tipo assim, ó, não pode ter mais contato com o Ferengue, não pode ter mais empregado Ferengue aqui, não pode mais fazer negócios com Ferengues. Cara, um negócio assim, literalmente o cara virou um renegado mesmo. O cara, tipo assim, você não é mais Ferengue, você é outra coisa que você quiser ser. Mas Ferengue você não é mais. E eu acho que ele exalou um certo prazer em estar falando aquilo. E ele sai andando de uma forma depois, assim, sabe? Tipo assim, aquela caminhada da vitória, né? O Brunt saindo de costas ali. Me lembra aquele Conor McGregor, aquele lutador, quando depois que ele vence as lutas, né? Ele sai andando daquele jeito, assim, sabe? Então, achei assim, perfeito, assim, cara, a forma como foi construída essa cena. Muito bem, muito bom. E aquela cena lá no quarto do Quark, quando o Ron chega, né, todo animado, não, e aí, como é que tá o leilão? E aí é quando o Quark fala, pô, maior erro da minha vida, não devia ter vindo pra cá, e não sei o quê. E aí o Ron, né, todo bonitinho, todo otimista, não, você vai ver, vão dar lances e você vai ganhar muito dinheiro, tanto dinheiro que você vai ter desejado ter morrido antes. Meu Deus. Aquilo é muito bom, mas isso ele fala na cena no Quarks. Ah, é no Quarks antes, tá bom, não é. É tanto dinheiro que você vai desejar. Cara, que humor mais sombrio, né? É para convencer o Quark a pôr os pedaços dele em leilão. Eu acho que é no momento que ele vai inserir os dados lá no... seja lá o que for aquilo. E aí é bonitinho, que daí lá no quarto, ele fala, não, já teve algum lance e tal, como é que tá, né, o Quark? Teve um, é tanto. E é exatamente a quantia que você tem guardada. Tipo... Coincidência. E aí depois, na hora que aparece o lance anônimo, imediatamente o Quark se agarra àquilo, porque ele fala, meu, é a minha redenção. Vou morrer, mas pelo menos eu vou morrer rico, vou poder pagar todas as minhas dívidas, vou entrar na tesouraria divina com o pé direito. Eu acho muito engraçado o lance da tesouraria divina, que eles subornar o cara pra entrar. Aí quando dá lá o lance anônimo tal, ele fala assim, será que é o Nagus, né? O Nagus gosta de mim e não sei o quê. E aí a primeira coisa que o Brunt fala quando chega lá, você não achou que era o Nagus? E ele, não, o Nagus. O Nagus, imagina. Imagina. Exatamente a primeira coisa que ele achou, quem ele achou que tinha sido. É engraçado, assim, eles colocam essas tiradas assim que são muito boas. Eu gosto dessa cena, vocês não acham que ela deixou um pouco telegrafado o que aconteceu no episódio? De que forma? Porque, tipo assim, quando eu vi que tipo, o cara deu o leilão e ele aceitou mais, a gente subentende o que vai acontecer no episódio. Eu já não lembro quando eu assisti a primeira vez, mas assim, que o Quark não ia morrer, a gente sabia que ele não ia morrer. Então, eu sabia que alguma coisa ia dar errado. Tinha alguma coisa errada no diagnóstico dele. E eu tenho um pouco de problema com apesar de adorar o episódio, um pouco de problema com a cena com a qual ele fica sabendo que não vai morrer. É muito abrupta, assim. É o Júnior, doutor tal coisa aqui me ligou, então vai morrer. Grande abraço. Poderia... Ele não percebe ainda naquela... Porque ele fica todo felizinho. Ele acha que ele vai lucrar, né? Não, vou processar o médico e tal. Mas não caiu a ficha ainda dele, com quem ele tá lidando, que ele fez o contrato é o Brunt. Isso eu gosto muito. Eu gosto muito da cena que ele fala, que a primeira reação dele, eu vou processar ele pro erro médico. E vou viver. E é a primeira reação dele que vai processar. O que eu acho que é muito abrupta a cena com a qual o Julian chega ali, o cara me ligou aqui, tu vai morrer. Grande abraço. Entendeu?
eu penso que isso poderia ter sido arrastado assim um pouquinho mais, sabe? Tipo, o Julian podia ter chamado ele na enfermaria, poderia não sei o quê, o médico podia ter ligado pra ele, poderia fazer uma cena dele contando pro Ron. Acho que tinha soluções melhores que aquela, entendeu? Eu não enxerguei nenhum problema não nessa cena. Acho que É um erro médico. eu acho que isso inclusive pode alimentar as teorias aí de que o Brunch de fato tinha de alguma forma subornado o médico lá exatamente para fazer isso que ele fez no final do episódio, que foi O abrupto dá essa impressão, né? Entendeu? Nesse lance do vocês não sentem mais como mesmo pra acabar com a alegria do Quark, sabe? Porque ele tava, não, tô resignado que eu vou morrer, minha vida acabou, mas eu consegui aqui um dinheiro, vai ficar tudo direitinho, beleza, tá tudo certo. E aí, de repente, ele, toma a paulada de que ele não vai morrer mais. Maravilhoso, não vou morrer mais. Quem que não gostaria de estar numa situação tão ruim, mas de repente ficar muito boa? Só que a situação não ficou boa, ficou pior ainda. Então eu acho que era para dar um choque mesmo nele ali, era para ser abrupto mesmo, era para ser, você vai viver, mas o Brunch não vai deixar barato. Deixa eu só uma pergunta para vocês não veem não nessa cena imediatamente, mas lembrei dela agora que a gente citou o Julian, que o Ron pergunta pro Quark se ele não vai visitar o Julian e tal, pra ver se ele não tem uma segunda opinião, e aí o Quark fala uma coisa no sentido, como é que ele vai ser um bom médico, ele nem cobra. Vocês não veem uma crítica, assim, ao lance do sistema de saúde dos Estados Unidos ser, eles não terem um sistema público de saúde, em contraste a países como a Inglaterra ou o próprio Brasil? Vocês não sentem uma crítica a isso? Honestamente não. Acho que ali foi um gancho do próprio episódio. Tipo assim, exatamente para não perder tempo com isso. Os caras, vamos criar uma piada aqui. Uma piada, mas tu acha que não tem embutido esse lance do tipo, só o sistema de saúde privado é bom, o público é uma merda? Não, mas não é, né? Se você for comparar... Tem muita gente que pensa assim, isso que eu tô dizendo. Uma crítica a esse tipo de pensamento. Não sei. Assim, não acho que tenha... Assim, honestamente... Eu não pensei nisso não, né? Eu também não. Não acho que foi proposital, não. Eu acho que é bem no estilo Quark de falar uma coisa dessa, entendeu? Uma piadinha rasa, não era o interesse do episódio. Ir à enfermaria do Bashir, confirmar diagnóstico. Mesmo porque o não Bashir era o fluxo que eles queriam, né, digamos. Nesse momento ele ainda estava no quadrante gama. E que funciona, e que precisava funcionar para a história, porque realmente ele poderia ter ido lá se consultar com o Bashir, e aí ele descobriria que não estava doente coisa nenhuma, que não ia morrer, e aí não tinha história, né? Então o Bashir nem poderia estar ali. Mas faz sentido, se a gente pensa em como é o sistema de saúde americano, e em que se você não tem um trabalho, se você não tem o seguro social lá, você pode morrer na frente do hospital, entendeu? Seguro social não, é seguro saúde, né? Seguro saúde, desculpa. Então... Embora tenha tido algumas reformas lá recentemente, né, nos últimos 10 anos e tal, ainda assim existe uma dependência grande aí de as pessoas terem o seguro saúde lá, o que pra gente aqui seria mais próximo o plano de saúde. Mas tem outros países da Europa também que funcionam com a medicina sendo paga integralmente também. São poucos países que têm sistema público de saúde, né? A Inglaterra tem o NHS. Isso, mas você também paga um pouco, né? Tem, a França tem, a Croácia também. Sim, a Croácia, as crianças nascidas lá na Croácia têm tudo de graça até 18 anos de idade, inclusive a maior parte dos remédios. E a partir do 18, não. A partir do 18 você tem que bancar uma parte do tratamento, né? Não, a gente não paga nada, mas se você trabalha, aí ou o marido ou a esposa trabalham, então todo mundo está vinculado àquela pessoa que trabalha, e aí é tudo de graça. Então, mas alguém vai pagar, certo? Mas tem algo direto no salário ou não? Não, já está embutido nos impostos que o empregador vai pagar, entendeu? Não é diferente do Brasil, então. É igual o SUS, entendeu? Você pode ser atendido e você vai ser atendido. Só que a Croácia antes, por conta do socialismo e como foi montado, o Estado ele sempre estava investindo e garantindo que todo mundo tivesse acesso a tudo. Aí depois, na hora que acabou a Iugoslávia, ficou só a Croácia, obviamente que o Estado começou a diminuir o investimento que ela colocava ali. Então aí já começou, quando eu vivi lá, já começou a aumentar
fila para você poder fazer uma ressonância, para você conseguir uma consulta num especialista, mas assim, a medicina básica do médico da família, o pediatra, ginecologista, isso você tinha zero problema em conseguir consulta e ter exame, precisa fazer exame de sangue, tudo isso era super tranquilo. As coisas mais específicas já estavam sofrendo um pouco com a falta de investimento do Estado nisso. Aí você já começa a ter clínica particular aparecendo, que antes não tinha, hospital particular, gente pagando um plano de saúde em paralelo, porque quer assegurar que vai poder ir no médico a hora que quiser, mas até onde eu estava lá ainda é tudo do Estado. Mas é muito dinheiro que tem que ser investido nisso. Enfim, muito bem. E aí a gente tem o Garak. Gente, é muito bom. Mas é tão boa as duas cenas. Tanto quando o Quark vai lá pedir para ele que ele quer contratá-lo como um assassino. E aí o Garak, como assim? Ele assim, você não foi sempre um alfaiate. Ele assim, você tá certo, eu já fui um jardineiro. Aí o Quark responde, eu preciso que você arranque uma flor pra mim. Nossa Senhora. E é legal que no próximo episódio a gente vai ter ainda, né, a continuação dessa historinha do eu já fui um jardineiro, né? Que interessante. E o Caçanha já comentou, né? Ron olha pro Quark e fala, mas tu é muito corajoso, tu vai mandar matar o Brand. E o Quark e o Garak vira de costas, fica só ouvindo. Ele fica só de olho. Ele fica pensando, o que esse cara veio pedir? E nisso tem um Independent Light diferente, que eventualmente alguém foi lá pedir alguma coisa pro Garak mesmo. Aqui foram pedir uma coisa light. Uhum. Aí eu lembrei do Independent Light. O cara vai lá na alcova do Garak, no ateliê do Garak. É tão legal ser um ateliê. O cara que resolve as coisas tem um ateliê, gente. É muito engraçado, é muito legal. E ele tá despachando o Mor de todas as criaturas vivas. Ele tá dando um papo. Quando você sentar lá no teu banquinho, rebola gostoso, que a calça vai funcionar, que é uma beleza. Aí o Mor vai, tá bom, vai embora. Muito engraçado. Mas pra mim, desculpa, vai lá, Alexandre. Não, o Caçanha já tinha comentado no início também, né? Acho que a cena que eu acho mais engraçado, além de tudo, né? Pra coroar isso tudo que vocês já comentaram aí, o diálogo e tal. Mas não, eu quero que você me mate. Aí o Garak faz uma cara assim, cara, aquela cara de satisfação, assim, no fundo, fala, sério que esse cara tá pedindo pra mas matar? Repara bem como é que a cena vai, é um negócio bem bolado que o Avery Brooks fez lá com o montador, porque tem uma progressão das feições do rosto do Andrew Robinson em direção ao corte do fim de ato, que é muito bem feito. Muito bem feito. Exatamente. É muito legal. E depois também, a continuação, o Brooks ele faz questão de filmar para os 3 personagens aparecerem e sempre ter um no fundo, assim, em segundo plano, olhando os outros 2 conversando. Então ele move a câmera também para pegar isso em 2 ocasiões. Primeiro ali quando o Quark tá falando pro Garak, né, que mate ele, e o Ron tá no fundo ali, no segundo plano. E depois ele vira a câmera quando o Ron começa a conversar com o Quark e fica o Garak no segundo plano. Então é isso aí mesmo que você falou, Caçanha. Foi muito bem montada essa cena. É muito legal. E a cara do Garak é muito engraçado, cara. Ele faz uma cara assim, ele sabe? Fica olhando o que esses 2 malucos estão querendo que eu faça. Mas tem um... Mas tem um... Fica olhando. Cara, é muito legal. E tem uma... Não, mas no final ali, cara, quando vai cortar o ato, como você diz, cara, tem uma cara, sabe, uma certa satisfação velada ali, cara. Não tem nada de velado, ele dá um sorriso largo. Não é sorriso largo, não. Ele, tipo assim, é bem Garak o sorriso dele, assim, é bem sutil o suficiente pra você perceber que ele tá sentindo prazer. Mas será que ele tá sentindo prazer porque ele achou engraçado o que os caras estão falando ou porque ele vai ter que matar o Quark? E isso traz prazer pra ele de alguma forma. Não matar o Quark, especificamente, mas matar alguém. Tenha acreditado. Eu não acho que ele tenha comprado a coisa de que realmente o Quark ia querer que ele matasse, mas ele resolveu aproveitar a situação, o que é algo
que talvez ele gostaria, entendeu? Perfeito, Mari, exatamente isso. Aí ele curte ali na simulação, que é ótimo. Aquilo é maravilhoso. Pra alguém A cara do Amishi me manda comida, gente. Aquilo é maravilhoso. A frase que ele larga pro Quark é maravilhosa. Pra alguém que planeja morrer, você está muito determinado em permanecer vivo. Aí ele fala assim, então você não quer surpresa, não, você quer ser surpreendido, você não quer saber que você morreu. Aí o Garak fala, eu sei exatamente o que fazer, pode deixar comigo. E aí tem aquela cena maravilhosa do Quark entrando no apartamento dele, desesperado, gritando. Muito bom. O Amishi vai muito bem. Muito legal. E aí o corte fica muito bom, né? Porque ele deita e aí ele acorda no sonho, achando que ele morreu, porque ele tá lá na tesouraria de Ele fica cumprimentando o Garak. Garak, você é um profissional mesmo. Putz, é muito bom. Sim. Não, aí o Clint, é Clint o nome do primeiro Nagus, que aí fala que ele tem que quebrar o acordo, e aí o Quark tá desespero, você, o criador das regras de aquisição, é muito bom aquilo. Tem outra sacada ali que eu acho muito boa, não só deles colocarem o Ron para fazer esse papel, porque o Ron é o cara que foi positivo o tempo inteiro, né, que tentando ajudar o Quark e não querendo que ele morresse, então é o cara que ficou tentando insistir para ele desfazer o contrato e tudo mais, e aí é interessante que eles colocaram o Ron disfarçado no sonho do Quark, e aí a história das regras de aquisição, que o Quark fala, não, as regras são as regras, aí é tudo obviamente da cabeça do Quark, porque ele quer achar uma desculpa para quebrar o contrato. E aí o cara fala assim, não, isso daí era marketing, isso daí era só assim, uma indicação do que você fazer. Agora, você acha que ia vender um livro que tivesse sugestões de aquisição? Ninguém ia querer comprar um livro desse. Aí o Quark, então, era só marketing. Eu achei uma sacada isso daí que eles colocaram muito boa. É uma sacada para várias coisas, essa questão aí, né, das coisas estarem escritas no livro e tal, a gente levar muito ao pé da letra, dá para pensar em várias coisas. Tem o foreshadow do Grand Nagus ser o Ron, isso eu acho interessante. Ser o primeiro referência, Nagus, né? inclusive. Eu acho interessante. Tem uma referência, né, futura disso. Sim. Uma coisa que a Mari já tinha comentado anteriormente, do Nagus, o Ron aqui também se aplica aqui. Pô, o cara todo enrugado, a orelha toda cabeluda, negócio nojento, cara. Eu lembro que foi um. Acho que foi o Denagos, eu acho, que a Mari comentou, que o cara tinha a orelha toda peluda, aí tava usando lá um negocinho, acho que pra pentear, alguma coisa assim. Que o Zé que aparece tem alguma coisa nojenta. Tinha o negócio da orelha, né? Exato. E aqui também, aqui o Ron, como o Nagus, também tá com uma orelha nojenta também, toda cabeluda, entendeu? Nossa senhora. Você não sabe nem se é cabelo, se é uma cera que ficou dura, né? Santo Deus. Gente, o que é aquilo, né? Gente, bizarro. E não é dessa cena, mas lembrei agora, cara, eles não conseguem não falar do Max, né? Que daí tá lá o Brant conversando com uma menina, uma Double Girl, e ele, não acredito que você nunca ouviu falar sobre uma... Aí o Quark chega, a menina vai embora, ou seja, ele também estava querendo passar o... Meu Deus. Ai. Mas, ó, Mari, então gosta de episódios diferentes, mas você tá morrendo de rir com as cenas aí. Não, pois é. Foi o que eu falei, no fim, eu tava escrevendo aqui e colocando tudo kkkk depois que eu escrevi as coisas, porque assim, tem umas tiradas muito boas no fim das contas. No fim das contas, o episódio é bem interessante, eles conseguiram fazer, porque nesse episódio não é uma coisa que tá manchando a imagem do Quark, não, ele tá comentando coisas importantes sobre como o Quark se via, como ele via os outros da família, como os outros viam, né, os outros Ferengues viam o Quark, que no fim os outros viam ele da forma como ele vê o pessoal da família dele. Então eu acho que tocou em assuntos importantes aqui sobre o Quark, e que no fim das contas
ele é abandonado pelos Ferengues, mas quem o apoia é a Federação, no final das contas. E aí o que eu tinha falado lá, que o que o Ron falou, que o Quark dispensou e falou, não é isso, tal, não sei o quê, acaba se mostrando ser verdade, né? Que apesar dos pesares, o pessoal gosta do Quark. É legal ter esse clímax meio operístico aí no pós-vida e tal, com o primeiro Nagus e o Brunch aparece meio que sem aviso ali, de repente, aí chega no final, ele toma a decisão, confronta o Brunch real. É uma estrutura bem clássicazinha que eles bolaram aí para essa história. Aí acaba também ajudando, desce melhor. E você tem o final grande para seguir nessa estrutura, após a decisão do protagonista, no caso o Quark aqui. Então é encaixadinho, dá para dar aquela sensação de que foi bem feito. Tem os defeitos e tal, mas tomaram-se cuidados para fazer essa história, digamos, do episódio, né? Você vê as ondas da coisa funcionando, né? Então você vê que teve um pensamento, não foi um episódio diferente para você só ficar batendo piada com alguma trama meio burrinha. Aqui não, aqui você vê que teve uma certa inteligência. E eu acho que coloca acima da média desses episódios. Fácil. Tem coisas bem legais, sim. Eu tenho um certo fraco por mitologia de segunda divisão. A mitologia Ferengue de segunda divisão, você vai na tesouraria divina, dá o suborno para não sei quem, aí falar com o primeiro Nagus. Eu acho legal, entendeu? E aqueles usaram isso bem e encaixou. Não foi uma coisa que, tipo assim, eles conseguiram fazer funcionar isso junto com a coisa do Garak, entendeu? Então, eu vejo mérito até nisso. Acho legal, sim. Ale, tem alguma coisa da parte técnica, da direção do Avery Brooks, que você gostaria de comentar, além do que você já comentou? E aí já emenda aí em algumas trivias que você ainda tenha para falar? Então, o Avery Brooks é um diretor de atores, para atores. Então, você vê que normalmente os episódios que ele dirige são realmente bem atuados. No Companion tem uns comentários, né, de como ele leva a motivação para dirigir as cenas. Então, assim, acho interessante o que ele consegue extrair das cenas com os atores. A gente já comentou aqui, né? Você pega as cenas aí do Quark com o Brunch, foram ótimas. As cenas ali do O'Brien com a Kira com o casal O'Brien, ele sempre extrai alguma coisa diferente. E ele sempre consegue pegar, como que eu vou dizer, o ponto certo da cena. Aquela cena que eu comentei, que a Kira tá no quarto dos O'Brien ali, ele faz ali uma opção por não filmar, não voltar ali o corte pro casal O'Brien para ficar focalizando só as reações no rosto da Kira, no olhar dela, nas expressões faciais. Então, assim, ele tem bastante sensibilidade para isso. Infelizmente, eu não comentei aqui no Rejoiner, né, mas tem umas coisas ali que ele faz no Rejoiner que ele repete aqui. Né? Isso é uma coisa. E ele sempre acaba conseguindo extrair o melhor dos atores. Por ele ser um ator, provavelmente, ele consegue explicar, conversar sobre a cena com o ator antes e traz o que de melhor o ator tem para aquela cena específica. Então, nesse ponto, eu gostei muito da direção dele. Não teve nenhuma firula, ele não fez nada demais, a não ser aquela cena ali que eu já comentei, que ele procura deixar ali em segundo plano um dos atores que está participando ali do trio, da cena, principalmente ali na alfaiataria do Garak. Tem, obviamente, né, algumas coisinhas que ele fez ali de legal ali, na conversa do Brunch com o Quark, ali nos aposentos do Quark. A cena ali final que o Brunch faz o anúncio dele de que o Quark não era mais considerado um Ferengue, né, que não podia mais fazer negócio com o Ferengue. Também acho que ele usa o tom certo e principalmente o final. O final é extremamente tocante. A forma como ele filma ali. Inicialmente você vê ali mais ou menos do ângulo do Quark, né, de baixo, olhando ali o Bashir, a Dax chegando, depois o Cisco chega, né, o Morn tinha chegado um pouquinho antes carregando uma cadeira. Então ele teve inspiração para tirar o melhor dos atores. Eu acho que a gente já teve tantos exemplos em Jornada de diretores que atrapalharam. E acho que ele tirou aqui uma boa direção aqui de atores do episódio, como eu já disse, né? Que para mim é um diamante aqui, né? Um diamante perdido aqui, uma joia esquecida. Nossa, eu queria complementar, Alexandre, esse lance dessa cena do final.
é que como ele pega esse ângulo de baixo pra cima do olhar do Quark, ele acaba mostrando a situação de fragilidade que o Quark tá, né? Porque ele tá olhando tudo de baixo, assim. E aí vem o Julian, vem a Dax, depois vem o Cisco ali, salvar a vida dele. Então essa cena também fragiliza, essa cena vendo de baixo. Eu até notei enquanto eu vi o episódio, porque é realmente muito, muito sensível a direção dessa parte, de mostrar de realmente como o Quark tá frágil nessa cena, né? Sim. O intuito de filmar de baixo é exatamente esse. O cara literalmente está por baixo. E aí depois, quando os caras começam a entrar no bar, aí ele se levanta e volta ao nível normal, vamos dizer assim. Então, realmente inspirado. Sobre as trivias, Mari, assim, a gente não teve nenhuma participação de atores que já não tivessem participado anteriormente, né? Participa aí a Rosalind Chow aí, como a Keiko, a Hannah Hatai como a Molly, o Max Rodenschik como o Rom, e o Jeff Combs e o Andrew Robson a gente já tinha comentado. Acho que todo mundo fez um bom papel, acho que muito mérito dos atores, mas também da direção do Brooks. A gente já tinha comentado também sobre a Laura Baer, né, que deu aí a solução aí para a gravidez da Nana Visitor. Ah, tá. Tem uma trivia escondida aqui que essa história é levemente inspirada na obra do Shakespeare lá, o Mercador de Veneza, que lá nessa obra um cara, enfim, fecha um contrato lá com a agiota e que se ele não pagasse, ele ia ter que dar uma parte do couro dele. Inclusive, essa parte foi copiada lá naquele filme, né, aquela minissérie brasileira, O Alto da Compadecida, né, do João Grilo lá, da Rosinha. Não sei se vocês já assistiram o filme. O Chicó lá, o Selton Mello, ele faz um acordo lá com o pai da Rosinha, que é o Paulo Goulart, dizendo assim, eu vou dar o dote da sua filha, se não der, você pode arrancar uma tira de couro minha. E aí ele não tem dote nenhum, não arruma dote nenhum. Aí o cara, então eu vou cortar seu couro aqui. E aí no final lá eles, mas você falou só couro, você não falou sangue. Se você tirar sangue, você não vai poder, tal. Enfim, aí fica tudo por isso mesmo, como é no Mercador de Veneza. Só que aqui, como a Mari já comentou, aqui não teve solução fácil. O Quark tentou, como lá no Mercador de Veneza, devolver o dinheiro, pagar até um pouco a mais, mas o cara não aceitou. O Brunt não aceitou. No caso, seria o personagem Shylock, né? O Brunt. E aí não teve saída fácil pro Quark. Então acho interessante também. Jornada também sempre brinca também com os clássicos. Então tem um pouquinho de O Mercador de Veneza, de William Shakespeare aqui. Acho que da minha parte era isso, Mari. E você, Murilo, tem mais alguma coisa que você gostaria de comentar do episódio que a gente não comentou? Não, só dizer isso, que eu acho que dá uma abertura muito legal para um arco muito corajoso da série, que é o arco da relação do Miles com a Kira, que é uma coisa que eu vou gostar muito na quinta temporada, e que ele dá o sprint inicial nisso. Em resumo, é isso, dizer que eu gosto de episódios diferentes. E você, Castanha? O episódio que eu acho que melhorou um pouco com o tempo, eu acho. A história do Quark deu uma melhorada com o tempo. É claro que a gente tem restrições do Quark, ele não é nem consistentemente um gangster e nem consistentemente um cara meio tipo malandro com coração de ouro. Tivemos algumas vaciladas ao longo do tempo. A gente vai observar bem a partir desse episódio se tem alguma mudança ou um melhor registro de consistência em um caminho ou outro. Mas, de toda maneira, da forma que ele examina o Quark, de uma maneira geral, inclusive de maneira autorreflexiva, é um episódio interessante e é diferente de muitos outros episódios diferentes. E a gente vai observar as consequências, como ele se comporta, de como é que ele lida com essas mesmas questões que vão continuar aparecendo, que ele continua sendo o proprietário do bar. E a gente pode retomar esse comentário aí. Inclusive tem o Business as Usual no final para dar quase o reverso da cena final desse aqui. Então a gente tem certas coisas não vão ficar esquecidas, vai ter algum tipo de continuidade. A gente vai observando, além da gente saber que esses caminhos, digamos, progressistas dentro da família do Quark vão chegar às últimas consequências. E ele meio que vai se autoproclamar o último baluarte Ferengue. Mas a gente, no fundo, sabe que isso também não é totalmente verdade, graças a esse episódio aqui. Então é interessante. Muito bem, então vamos às notas. Ale, quantas estrelas para Body Parts? Esse aqui, para mim, é um episódio muito querido, quase um clássico. Mas é só quase, então 3,5 estrelas. E você, Castanha? Eu vou de 3, eu acho que tá no esquema. E a gente vai ter as continuidades aí da questão da gravidez do Kiriyoshi, se eu estou me lembrando corretamente. Isso. E da questão do Quark, o que vai acontecer com o Quark na sequência. E você, Murilo? Adoro esse episódio.
3. Eu também fico com vocês e dou 3 estrelas. No fim das contas, acabei surpreendida, porque eu comecei achando bem assim, meio devagarzinho o episódio, quando eu assisti a primeira vez, mas depois, na segunda vez, eu acho que, como eu já sabia as coisas que estavam acontecendo, a sensação que eu tive no primeiro, de um ritmo mais lento, assim, não afetou mais tanto quanto na primeira vez que eu assisti. E eu acho que foi o que você falou, Castanho, os episódios ferengues, eles, em geral, acho que os episódios ferengues melhoraram bastante em relação à ideia que eu tinha deles, a sensação que eu tinha deles lá atrás, quando eu assisti. Claro que, infelizmente, um ou outro a gente ainda vai ter aqui, que é bem ruinzinho, mas eu tenho ficado admirada aí de vários episódios ferengues que tem muita coisa interessante. Muito bem. Vou fazer um parênteses aqui antes de acabar. Dizer que o Alexandre falou que chorou no final e dizer que todas as vezes que eu olho esse episódio eu choro no final. Todas. Sem exceção. Eu realmente... não é piegas, mas eu choro todas as vezes. Eu acho muito emocionante o final desse episódio. Muito bem. Murilo, brigadão pela participação. Sempre um prazer ter você aqui com a gente. Prazer é todo meu. Aprendo muito ouvindo vocês falarem. Sou muito fã de vocês. Beijão. Obrigada, Murilo. Castanha, valeu pelo bate-papo. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Como diria a Xuxa, é muito legal. Valeu. Muito bom o bate-papo também. Prazer estar sempre aqui, a gente conversando sobre a melhor série de Jornada nas Estrelas. Obrigado. Valeu, até a próxima. E obrigada a você que ficou nos escutando até agora. Não deixe de ir lá na página do TB, comentar o que você achou. No YouTube também entram sempre os episódios. Pode ir lá comentar que a gente responde. E a gente se vê daqui 15 dias para fechar essa 4ª temporada com o episódio Broken Link, que é um episódio bem interessante também para fechar essa excelente 4ª temporada. E a gente se vê então. Falou!